Oi, tudo bem? Meu nome é Rossano Della Rosa. Eu sou o fundador da Advogia e eu vou explicar rapidinho os principais fundamentos para você ter uma boa utilização da plataforma. O nosso site está em constante mudança. Nós procuramos ouvir o feedback de todos os usuários e é isso que nos permite alterar as ferramentas e criar novas soluções. Por isso, se você achar que alguma das funcionalidades não está funcionando da melhor forma possível, saiba que temos as portas abertas para o seu feedback. Para começar, é necessário saber que a inteligência artificial não substitui o advogado, mas pode auxiliá-lo em seu trabalho e possibilitar que diversas etapas do trabalho possam ser feitas com maior eficiência. Todas as ferramentas são elaboradas com muito carinho e preocupação com o usuário final. Por isso, sempre que você preencher um dos nossos formulários, preencha com atenção. A nossa inteligência não é capaz de ler a mente do advogado. Por isso, quanto mais detalhes você proporcionar, melhor será o resultado. A primeira parte da plataforma que eu vou mostrar é esse botão no canto superior esquerdo. Pode estar aparecendo para vocês como cliente 1, projeto 1. O importante é que quando você clica nesse botão, será aberta essa janela. Existem duas partes nessa janela, a de conteúdo de marca e a de cliente. No cliente, você pode adicionar qual cliente você está trabalhando no momento, qual é o caso que você está trabalhando. Para o que serve isso? Para questão de organização. Quando nós acessamos o histórico da plataforma, tudo que nós vamos ver é referente ao cliente que está selecionado aqui. Então, no meu caso, eu tenho teste, projeto 1, João, Marcos, novo projeto. Se eu estou no projeto 1 e clicar aqui no histórico, vai aparecer um tipo de caso. Se eu clico no projeto, por exemplo, Marcos, não vai estar preenchido histórico. Por quê? Porque eu não utilizei nenhuma ferramenta ainda dentro do campo Marcos. Se eu clico no botão teste, ele vai aparecer o histórico referente ao teste. Outra coisa legal desse menu é que nós podemos adicionar aqui algumas informações. Por exemplo, o nome de um cliente que eu esteja trabalhando com recorrência, um CPF, algum número de documento, alguma parte de um fato. Por quê? Porque ao adicionar aqui, isso fica disponível nesse menu. Então, ao invés de eu procurar sempre em outros arquivos, por exemplo, ficar procurando um telefone numa conversa de WhatsApp, ou então precisar ir numa peça e procurar os fatos, eu posso clicar aqui e o conteúdo que está aqui vai para a minha área de transferência. Assim, quando eu vou utilizar uma ferramenta, por exemplo, aqui de fundamentos jurídicos, eu posso só apertar Ctrl V e o fato já vai estar aqui. E se eu for em outra ferramenta, petição inicial simples, e eu for utilizar o mesmo fato, também já vai estar disponível para mim. Esse formulário de fundamentos jurídicos pode servir como exemplo. Nós temos aqui duas etapas no formulário. A primeira é a seção de fatos e a segunda de sugestão de leis. Na primeira etapa, nós vamos descrever os fatos do processo em que estamos trabalhando. Aqui eu estou colocando um exemplo simples. João, funcionário público, laborou por 25 anos na mesma instituição e sofreu acidente de trabalho, que resultou em sua incapacidade laboral. No momento do acidente, João estava executando serviços extraordinários em um sábado. A instituição responsável recusou-se a conceder a ele aposentadoria por invalidez do cargo, bem como a indenização pelo acidente de trabalho e eventuais danos morais advindos do ocorrido. Percebam que essa história não está muito detalhada. Eu estou colocando o nome do João, mas só João, não estou falando o nome completo, não estou falando nada com detalhes sobre o acidente, apenas que ele sofreu um acidente, não estou dizendo o nome da instituição responsável. Então fica um pouco complicado para a nossa inteligência fazer uma fundamentação rica em detalhes, porque eu não estou proporcionando para ela os detalhes do caso e ela não consegue adivinhar isso. Então, se eu quiser um caso bem escrito, eu colocaria João da Silva laborou na mesma instituição, falaria qual a instituição, sofreu um acidente, esse acidente foi de determinada forma. Isso aumenta a capacidade da inteligência artificial de produzir
uma boa fundamentação. No segundo formulário, nós temos aqui sugestão de leis. E por que que esse formulário, essa etapa é importante? Apesar de não ser obrigatória nesse formulário de fundamentação jurídica. Porque leis novas, jurisprudências, isso aparece todo dia. E por mais que a inteligência artificial esteja atualizada, é impossível acompanhar tudo. O advogado ele continua sendo a mente por trás de uma petição, de uma boa fundamentação. Então, se você souber alguma jurisprudência que seja boa para o seu caso, coloque ela aqui. Isso vai gerar uma fundamentação bem mais densa. Esse quadro, busca cognitiva, se nós passamos o mouse aqui, vai ter a explicação do que ela é. É uma ferramenta que possibilita à nossa inteligência artificial uma conexão com o mundo externo, ou seja, ela pode procurar leis atualizadas na internet. Quando essa busca é realizada, a nossa inteligência artificial começa a procurar na internet, então ela interpreta o caso, precisa encontrar leis que tratem sobre aposentadoria por invalidez, acidente de trabalho e indenização por danos morais para funcionários públicos. Aqui para baixo é o resultado que ela vem encontrando dessa busca. Mas nós estamos deixando todo o trabalho para a inteligência artificial realizar. Aqui eu vou parar só para acelerar a aula. Depois que ela realiza essa busca, ou nós definimos a lei, ela devolve uma tabela assim, dizendo qual é a seção que ela vai trabalhar. Então, nesse caso, direito à aposentadoria por invalidez. Está mostrando o que será trabalhado nessa seção. Isso daqui é totalmente editável, tá? Nós podemos trocar de posição, nós podemos excluir uma seção que nós não achamos válidas ou que seja necessária nessa petição e podemos acrescentar mais detalhes. É isso que vai dar o embasamento na hora da criação da fundamentação jurídica. Nós podemos também adicionar uma nova seção com um novo tema e podemos salvar a abordagem, porque às vezes o advogado ele trabalha muitas vezes com casos parecidos, só um tipo de caso. Você pode salvar uma abordagem e utilizar em diversos casos. Você precisará apenas preencher a seção de fatos e escolher a sua tabela, clicando em selecionar a abordagem pré-definida e aqui vai estar a sua tabela que foi salva, tá bom? A partir desse momento, se eu clico em criar, a petição começará a ser gerada. É só aguardar um tempinho. Perceba que o tema da sessão está sendo indicado aqui, horas extra e adicional noturno. E aqui o conteúdo destrinchado do que está sendo abordado no assunto. Depois que a petição é gerada, é possível editar o texto, adicionar novas etapas ou então realizar o download em formato Word. Perceba que sempre que eu edito alguma coisa, vai aparecer um pequeno sinal que ocorre bem rapidamente. O que isso quer dizer? Que está sendo salvo. Então, todas as edições que nós realizamos aqui são salvas automaticamente em nosso banco de dados. E você pode acessá-las novamente clicando em histórico e verificando a petição que foi gerada por último. Outra ferramenta que eu quero mostrar para vocês é a de conversar com petições. Para que serve essa ferramenta? Não é para você fazer o upload do documento aqui e mandar no chat, por exemplo, faça a defesa dessa petição inicial. Isso não vai funcionar. Mas se você fizer o upload do documento aqui e fizer qualquer pergunta sobre esse documento, por exemplo, nesse caso, é o upload de uma ação, e eu colocar quais são os pedidos, a nossa ferramenta é capaz de realizar uma busca e te dizer quais são os pedidos, te mostrando, se clicar aqui aparece a fonte, qual parte da peça que ele retirou essa informação. Então é muito útil, ao invés de precisar ficar lendo e relendo uma petição, apenas com isso aumenta muito a agilidade.
Se por algum motivo você precisa realizar alguma tarefa que não tenha uma ferramenta pronta para isso, você pode descer até essa ChatGPT especializada em sua profissão. É uma ferramenta que é parecida com o ChatGPT, você digita o comando aqui e ela vai responder. Então você pode pedir para ela fazer alguma tarefa que seja necessária e que você não encontre uma solução pronta em nossas ferramentas. Outra funcionalidade interessante é o gerenciamento para cuidar dos prazos. Clicando no botão Criar painel, será aberto uma aba. Você pode dar o nome que você quiser, por exemplo, o nome de um processo, e fazer uma breve descrição. No caso, teste. Ao criar essa aba, acrescenta um botão aqui do lado do Criar o painel. E você pode adicionar pontos aqui, em A fazer, em andamento e concluído. Então, se eu clico em A fazer, digito o nome da tarefa, teste 1, 2, 3, descrição de exemplo, e marco o prazo da entrega para daqui a alguns dias. Escolho uma cor. Essa tarefa vai ser exibida aqui, tendo o nome, sua descrição, e eu posso arrastar para eu ter um controle maior de saber o que eu preciso fazer e o que eu não preciso mais fazer, porque já está feito. Quando eu coloco em concluído, ela some desse cronograma. Se eu quiser excluir algum painel, é só clicar nessa lixeira e pronto, ele é excluído.